Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Simões e neste vídeo eu vou trazer o react, né? Vou reagir ao vídeo do pastor Vagnão para mostrar um pouquinho do que a política faz com as pessoas, né? A gente sabe que chegando nessa época de campanha, as pessoas começam a apoiar uma outra e a gente vai percebendo que as pessoas vão expondo aquilo que tem dentro delas. E pessoas como o pastor Silas Malafaia, que a gente espera que tem uma conduta totalmente limpa, né, uma conduta honesta, começa a apresentar um comportamento meio de raiva contra o Pablo Marçal. E por esse motivo, eu vim reagir a esse vídeo aqui do Vagnão. É um vídeo que tem 13 minutos. Eu vou tentar aqui não fazer algo muito comprido, mas eu acho importante colocar a minha opinião também, já que é importante que cada um de nós tenhamos o desenvolvimento mental, um desenvolvimento espiritual. E para isso, a política está dentro também da nossa norma moral e ética. Então a gente vai colocar a nossa posição agora no mundo, senão a gente é posicionado. Então vamos reagir agora ao vídeo do pastor Vagnão. Vou soltar aqui, vamos embora. Irmãos, eu quero fazer um comentário breve aqui sobre a situação do pastor Silas e do Marçal, tá? Em primeiro lugar, não conheço o pastor Silas, nunca falei com ele, tá? Não conheço o Marçal e nunca falei com ele também. Ok? Segundo, não comente o vídeo sem que você assista esse vídeo inteiro, porque esse vídeo é muito sério e muito importante. Ok. Não seja precipitado. Se você vai comentar só por causa do título, então não comenta, você vai falar besteira. Vigie agora, em nome de Jesus. Tá bom? Quero fazer um comentário aqui, sério e honesto, acerca de tudo isso que a gente está vendo. Terceiro, por que eu vou falar disso? Porque eu recebi milhares de comentários nos meus vídeos, de irmãos que me seguem aqui há muito tempo, de irmãos que estão aqui e estão confusos com tudo isso. Talvez o pastor Silas não entenda dessa forma, mas toda essa situação está trazendo uma confusão na mente dos irmãos. Como assim, né? Como assim o pastor Silas está defendendo, está atacando o Marçal e aí começa aquela... Bom, eu já tenho para dizer que se você conhecer um pouquinho da história do Silas Malafaia, ele sempre esteve apoiando a esquerda nos governos anteriores. Então, também agora, se você prestar atenção, ele não está apoiando o candidato do Bolsonaro, o Ramagem, que é o candidato legítimo da direita. Porque as pessoas têm cérebro, pastor Silas. Elas não deixaram de pensar. Bem pelo contrário. Depois desse tal movimento conservador de direita, as pessoas começaram a aguçar mais o seu senso crítico. Então elas estão mais espertas. Os irmãos estão mais assim, opa, aquilo ali, aquilo lá. Os irmãos não estão tão bobinhos assim. Esse movimento de direita, que veio com Bolsonaro lá atrás, em 2016, a gente começou a despertar. Então a gente começou a acordar da profundeza desse poço onde a gente foi ensinado através da educação. A educação foi forjada, foi manipulada para que nós estivéssemos cegos. Agora um ponto importantíssimo. Eu sou um admirador do pastor Silas, gente. Vocês não têm ideia. Eu admiro o ministério dele. E isso aqui não é demagogia, tá? Eu admiro o ministério dele. Eu acho lindo o trabalho que ele faz. Eu gostaria de ter a aptidão nas palavras que ele tem, a ousadia que ele tem. Sabe? Ele é um cara que me inspira. Não posso negar, né, a importância do trabalho dele, né, para a igreja evangélica brasileira. O que ele representa. Nenhum homem aqui nessa nação pode chegar e derrubar, né? Falar assim, porque ele está falando isso, então ele não presta mais, ele não... Ninguém pode fazer isso. Bem pelo contrário, qualquer pastor que se colocar, né, para falar do pastor Silas, precisa ser muito... Mas também não quer dizer que não se possa chamar a atenção. Eu não posso, talvez, não congrego na igreja do pastor Silas, eu não sei como que está o clima lá, mas não é possível que ninguém chegue nele ou que ele não ouça alguém, né? Será que ele tem um pastor que ele toma conselho? Será que ele tem essa permissão? Precisa ser muito temperado, precisa ser muito sensato, né? A gente não pode usar dessa situação para fazer um assassinato de reputação. Isso é loucura. Tem uma história, tem autoridade, tem um legado. Então eu admiro muito o pastor Silas. E te digo mais, quando eu nem existia ainda, ele já pregava o evangelho. Ponto. Fique bem ressaltado isso aqui nesse vídeo. Agora, pastor Silas, as pessoas estão com o senso crítico bem aguçado, tá? Elas estão bem
interessadas na política. Isso começou de anos para cá e os frutos disso começam agora a aparecer. Então, as pessoas não estão mais engolindo qualquer coisa, pastor Silas. Os irmãos não estão mais como vaca de presépio. Todo mundo assim, ó. Ah, faz isso mesmo. Não. Os irmãos estão raciocinando, estão vendo, ouvindo e se posicionando. Então, o que acontece? Quando o senhor começou a fazer esses vídeos contra o Marçal, eu tive duas leituras da situação. Agora eu vou expor para você aqui. Primeira, eu pensei assim, ou o pastor Silas, ele tem algo para resolver com o Marçal e está tornando isso público nas suas redes sociais. Ele tem uma roupa suja para lavar, tem ali uma intriga, tem um problema, tem ali uma revolta, e ele está expondo isso. Foi essa a percepção que eu tive, o entendimento que eu tive nos primeiros vídeos do senhor. Eu jamais imaginei que o senhor estava fazendo esses vídeos, ou que tinha a intenção de fazer, para colaborar. Porque essa briga do Malafaia com o Marçal parece que tem mágoa, né? Parece que... Eu fui na manifestação na Paulista, onde não deixaram o Marçal subir. Eu fui com a minha esposa e eu vi, né, o Marçal correndo para lá, depois saindo. Eu não vi subindo realmente, né? Eu vi ele saindo da manifestação depois. Foi no final, né? Foi mais fácil até de chegar perto. E deu a entender, assim, de que, sei lá, ele não quis subir na hora. Mas depois você saber que o Silas não permitiu que ele subisse no caminhão, isso demonstra alguma coisa. Mas depois o que vem é pior, né? Porque ficou uma mágoa da parte do Silas, que ele pode até ser provocado pelo Marçal. O Marçal é bem um provocador praticamente profissional, ele sabe provocar. Mas o Silas, ele tinha que ter temperança, né? Tinha que ter um coração mais com amor, porque o amor não é só amar, passando a mão na cabeça, de entendimento, né? Vamos lá. Com a eleição de um certo candidato aqui em São Paulo, ok? Então, no primeiro vídeo eu falei, isso aí é coisa deles. No segundo vídeo do senhor contra ele, eu falei, isso é coisa deles. No terceiro vídeo do senhor contra ele, eu falei, isso é coisa deles também, né? Aí apareceu o quarto vídeo, quinto vídeo, sexto vídeo e tá indo embora. E pelo jeito isso aí vai lá para os 30, 40, 50 vídeos. Pastor Silas, é bem difícil fazer esse vídeo aqui. E eu tô sendo muito melindroso aqui. E eu não quero ser aquele cara, porque o senhor é isso, o senhor é aquilo, te peguei no erro, nada disso, tá? Eu respeito, eu tô falando aqui como... Bom, a pressão pro Vagnão é maior, né? Porque, embora ele não conheça, nunca esteve com o pastor Silas, mas ele tem aí bastante seguidor, né? Uma influência bem maior. Mas eu não tenho, então eu posso falar. O pastor Silas, ele tá sendo um Saul mesmo, né? E eu não estou aqui refutando o senhor. Só que agora os seus vídeos estão deixando bem na cara, tá deixando bem exposto. O senhor tá tacando mesmo a chibatada no couro do Marçal, para que os evangélicos de São Paulo desistam de votar no Marçal. O que eu quero que o senhor entenda? Que o povo de São Paulo não é cego, tá? O povo de São Paulo está vendo o candidato que alguns evangélicos estão apoiando, que é o atual prefeito. Um candidato que teve ideologia de gênero no mandato dele. A Marta Suplicy fez parte do governo dele. Isso nenhum pastor fala. O senhor não fala isso. E o Marçal é o cara agora que está pegando, né, Bom, esse ponto aí é importantíssimo. Esse ponto ele revela que o Nunes, ele é um cara de esquerda. Ele pertence a partidos de esquerda. Todo partido que veio ali, né, chamado Centrão, porque não tem o muro. Quando a gente fala assim, poxa, que a gente tem uma história, né? Uma história para quem é crente, se você é crente, talvez você já tenha ouvido essa história, que fica um anjo de Deus e um demônio, né? Ou o próprio Satanás, né? E tem um muro, e a pessoa fica em cima do muro. E aí o anjo fica assim, o anjo de Deus fica assim, venha para cá, saia de cima do muro, venha para cá. E o Satanás lá, o demônio, fica quieto, dando risada. E aí a pessoa em cima do muro, ela pergunta, ô seu demônio, por que você não insiste para que eu saia do muro e vá para o seu lado? E aí o demônio fala, porque o muro pertence a Satanás. Então essa coisa de centro, de centrão, de ficar em cima do muro, é uma de pessoas que não se posicionam. A Bíblia fala que você é quente ou frio.
né? Se você for morno, Deus vai te vomitar. Essa questão de ser centrão é de pessoas que não têm posicionamentos porque têm interesses próprios ou interesses secundários, ocultos. Então, abra o olho e desperte. Esses irmãos que estão decepcionados com o Bolsonaro, que estão decepcionados com algumas coisas que aconteceram, com muita promessa e pouca mudança, com gente que fala que é conservador e não é, com políticos, né, que levantam bandeiras, não, porque eu sou da família e não é. Esse povo todo que começou a pensar mais, raciocinar mais, começou a tomar uma decisão. Então o Marçal ele tá aglutinando, né, esses eleitores que estão vendo no Marçal um novo, o benefício da dúvida. Por que eu vou colocar o cara, né, que no governo dele está lá de ideologia de gênero? Está lá. Então, as pautas de esquerda do Nunes, ideologia de gênero, está com a Marta lá. Eu lembro que a Marta, ela falou uma vez assim, relaxa e goza. Vamos lá. Por que eu vou colocar o cara que colocou no governo de São Paulo Marta Suplicy? Então as pessoas não querem, entende? Elas não querem votar em alguém que dá sinais de um governo centro-esquerda. Não dá. Você está entendendo? Exatamente. Ideologia de gênero é a coisa que a gente mais repudia, sabe? Exatamente. Pastor Silas. Inclusive, eu virei fã do Bolsonaro quando ele falou contra isso daí. Lá no início. Foi. Entendeu? Eu também. E eu, pastor Vagnão, quando eu vejo o Bolsonaro falando não, o meu voto é por isso que a gente apoia o Nunes. E o cara não fala nada da ideologia de gênero, faz vista grossa. Bolsonaro, quando ele faz isso, abre o aí olho. ele complica cada vez mais as coisas. O senhor, quando fala do Marçal, o senhor não economiza nas palavras, não. O senhor vai, com força. Saraivada. E o senhor não fala nada da ideologia de gênero que estava lá no governo do Nunes. E do o senhor Boulos não fala também. nada O Boulos está no da Marta calcanhar ali. Suplicy no governo do Nunes, né? Que saiu do governo dele para virar vice do Boulos. É uma estrutura. Como é que fica as coisas, pastor Silas? Como fica? O povo Conta para nós. está pensando, o povo está raciocinando. Então, quando o senhor entra com tudo, igual aquele zagueiro bravo, assim, né? Que chega para resolver, o atacante está chegando, aquele zagueiro vai com tudo, com os dois pés, com as cravas para detonar mesmo com aquele atacante. Quando o senhor chega assim, o senhor está afrontando no seu senso crítico, o senhor não está deixando que o povo pense, que o povo tenha ali o entendimento correto, entende? E isso acaba trazendo uma confusão terrível. É por isso que eu vejo milhares de comentários de irmãos confusos com o seu posicionamento. E te digo mais ainda, pastor, isso está servindo para descredibilizar o senhor. Porque o senhor é um homem de família, que defende valores, que sempre defendeu a igreja, que sempre foi um apologeta, um cara, assim, imprescindível, né? Diante de situações tão difíceis. O senhor é um cara capacitado. E agora o senhor está aí fazendo esses vídeos e não... A gente tem que ver que o exemplo é o fruto, né? A gente vai conhecer a árvore pelo fruto. A gente pode... Dizem, né? Pelo menos eu não sei exatamente quem foi que falou isso, mas que a gente pode enganar alguém por muito tempo, mas não por todo o tempo. Não fala nada do Nunes, mas o povo já reconheceu a árvore Nunes pelos seus frutos. Olha lá, exatamente. E a gente não é besta, pastor Silas. E do assim Silas como também. As pessoas já viram os frutos do Boulos. Do Boulos, né? Boulos. Todo mundo já conhece o tipo de árvore que é. Pelo fruto que dá. Exato. Todo mundo conhece o tipo de árvore que é o Nunes, pelo fruto que dá. E o mesmo se aplica para o Marçal, ok? Também. Mas o Marçal fez isso, fez aquilo. Bom, deixando claro aqui que eu não estou defendendo o Marçal de tudo. Eu acho que o Marçal é um provocador. Ele sabe... Se você sabe jogar xadrez e às vezes você encontra um adversário que joga melhor que você tem que reconhecer. O Marçal é um jogador, ele sabe jogar. Eu acredito que o Marçal vai ter uma conduta dentro da prefeitura onde ele vai querer crescer. Qualquer um que vier lá, tanto ele quanto o Boulos, acho que o Nunes não tem essa capacidade de querer vir para presidente, mas tanto o Marçal quanto o Boulos, eu creio que tem interesse a vir como presidente em 2026, tendo em vista o Bolsonaro não está na disputa. Ou até estando também, dependendo da posição do Bolsonaro, é capaz do Marçal vir. E eu não acho ruim, não. A direita precisa crescer, até que o Nicolas venha em seguida para dar continuidade aí, né, nessa passagem de bastão.
o outro pastor, nós não estamos elegendo um pastor para a prefeitura de São Paulo. Porque se o critério for, né, se o cara é herege ou não, o Bolsonaro jamais devia ter recebido nosso apoio. Bolsonaro é católico, entendeu? Jamais Bolsonaro poderia ter pego um microfone numa igreja evangélica para falar. Bolsonaro fala palavrão. O Marçal fala palavrão também. A diferença onde o Marçal tem o diferencial que eu vi foi quando ele falou assim, ó, eu sou cristão e vocês vão ter que engolir isso, vocês vão ter que me respeitar. Isso é bom, a posição. Quando ele falou isso para a imprensa, foi o que eu mencionei ganhou o coração. Quando ele falou assim, ó, eu apoio a ideologia de Gênesis, perfeito, não a de gênero. Ou seja, vai ser um combatente contra a ideologia de gênero. E se o Marçal não fizer isso, não cumprir com isso, nós vamos arrepiar ele aqui, irmão. E nunca mais vai se eleger a nada. Aquela idolatria cega pelo Bolsonaro está acabando. Tem muita gente abrindo os olhos. Até hoje eu não entendo como que o Bolsonaro, que falava tão contra a ideologia de gênero, apoia hoje um candidato que permitiu ideologia de gênero no seu governo. Como é que explica isso, pastor Silas? Olha, eu não sei como o Silas vai explicar, eu também não tenho explicação, mas a gente vê o Bolsonaro como se fosse aquelas pessoas que ficam por trás dele ali, como ele com uma marionete, né? Ele é colocado hoje como uma marionete. Eu só quero que o senhor entenda que o povo começou a usar o cérebro e o povo vai votar de acordo com o fruto que as árvores estão dando. Pastor Silas, só de fundão eleitoral são 100 milhões de reais que o povo está pagando para esses caras fazendo aquele teatro na televisão. O único que não usou R$1 de fundão eleitoral isso dói, foi o Marçal. Silas. Isso dói, hein? Isso é louvável. Não adianta falar que não, isso é louvável. É louvável. Ok? O senhor há de concordar comigo. Esse dinheiro que era para estar indo para a educação, para a segurança, né, para a saúde, principalmente, está sendo colocado na campanha desses bandidos. E digo mais ao senhor, de forma compulsória, não é opcional, ajuda se eu quiser. Só essa verdade de que Marçal não pegou fundão eleitoral já é motivo suficiente para dar um voto de confiança para ele. Ah, mas ele é louco, fala um monte de loucura, né? É megalomaníaco, que não sei o quê. Pastor, quando eu era criança, eu sempre fui sonhador. Eu sempre fui chamado de alguém assim, não, o Wagner sonha demais. O Wagner é meio assim, é sonhador, sempre está olhando além. Eu incomodava as pessoas à minha volta porque eu sonhava bastante. Até o meu pai me chamava, você é bem sonhador, filho, mas vai fundo que aquilo que você sonhar, Deus vai te abençoar. Né? Então, assim, isso não é motivo para deixar de votar nele. Se ele sonha. Aliás, em cima dessa fala do pastor Vagnão, a gente pode observar que toda criança sonha. A inocência que a criança tem, ela é de alcançar lugares que são às vezes imaginários, né? Mas isso não nos faz mal. Não faz mal a gente querer coisas maiores do que nós temos, né? Ou lugares melhores. A gente tem que ter a mente que busque a excelência, tanto para aquilo que nós fazemos com habilidade com as mãos, tocar instrumentos, desenho, culinária. Nós temos que tentar tirar a excelência porque nós fazemos isso para Deus. E quando nós buscamos o conhecimento ou buscamos estar em lugares, a gente pode, né, colocar Deus dentro dessas coisas. Deus está nessas coisas. Sonha com um prédio de não sei quantos quilômetros de altura. Deixa o cara fazer alguma coisa para o São Paulo. Porque quem tá não fez. Então é isso, gente. Até aqui tá bom. Eu acredito que o pastor Silas já entendeu o porquê que as pessoas querem votar no Marçal. E eu continuo te respeitando, pastor Silas, amando o senhor, admirando seu ministério, ouvindo você. E espero que esse tempo passe logo, que tudo fique bem, né? Espero que Marçal seja o novo prefeito de São Paulo, que faça um governo maravilhoso para essa cidade que merece tanto. Porque até hoje só sentou gente ali que enganou o povo, tá? Eu conheço São Paulo, vivi, trabalhei e andei por São Paulo por toda a minha vida, sei muito bem como que é. Mas eu quero que o senhor entenda que as pessoas que estão vendo o seu vídeo têm cérebro, têm olhos e têm senso crítico. Que Deus abençoe vocês grandemente.